é a situação dos municípios brasileiros, em especial na Paraíba, nessa crise econômica que atravessamos? É bastante preocupante, que a gente vem percebendo que há um desmonte das máquinas administrativas municipais, sobretudo dos pequenos municípios que sobrevivem apenas da receita de fundo de participação dos municípios. Há uma queda permanente, visível, tanto para estados e municípios de repasse. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, o estado da Paraíba perdeu 150 milhões de FPE. Isso reflete também na distribuição dos municípios. Nesse mesmo período, há um incremento de aumento da inflação, aumento do salário mínimo, piso salarial de professores. Então, os municípios não estão conseguindo sobreviver com esse desequilíbrio entre aumento de despesa e queda de receita. Isso interfere diretamente em todos os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é um verdadeiro desmonte e o que nós defendemos é que, com urgência, o Congresso Nacional vota essas modificações no Pacto Federativo. Que mudança seria essa? Existem matérias tramitando dentro do Congresso Nacional de repactuação de dívidas de estados e municípios e uma melhor distribuição, onde haja uma participação maior de estados e municípios na distribuição do bolo nacional. O modelo de hoje concentra renda em quem não executa. A União fica com 64% da receita total, os estados com 23% e os municípios brasileiros apenas com 16%. Então, isso vem fazendo com que os municípios estão perdendo gradativamente a capacidade de investimento. Para você ter uma ideia, Cleuso, em 2012, quando eu entreguei a prefeitura, todos os municípios paraibanos investiram na Paraíba 700 milhões, o mesmo valor equivalente ao que o governo do estado investiu na área de investimento. Em 2015, fechou o governo do estado com quase 1 bilhão e 200 de investimento e os municípios caíram para 400 milhões, perderam 300 milhões na capacidade de investimento e esse dinheiro foi revertido para manter o subfinanciamento dos programas sociais do governo federal e manter as folhas de pagamento dos servidores. Então, esse desequilíbrio, esse modelo é equivocado. O governo federal se vangloria de distribuir obras, UPA, PSFs, entrega a obra física e quer levar o ônus. Qual é o maior custo? É a obra ou manter uma obra dessa na cidade pequena? Evidentemente que o maior custo é a manutenção. A obra é secundária, porque há dentro do planejamento, por exemplo, da saúde e educação, que são despesas constitucionais que o governo tem a obrigação de fazer, então ele prefere, por exemplo, dar uma UPA para um município do porto de Picuí, é 1,5 milhão a obra, mas a manutenção desses são serviços que comprometem o erário do município. Para você ter uma ideia, a Constituição exige que os municípios gastem 15% com saúde. Hoje a média nacional é 22%. Então, literalmente, quem está fazendo saúde pública são os municípios brasileiros. Essa coisa também do piso salarial, seria uma ideia regionalizar pela realidade de cada região? Seria um custo muito alto comparar um município pequenininho da Paraíba com um município do sul do país. Na verdade, o governo tem essa mania de tratar igual os desiguais. E você toca num ponto importante. O custo de um aluno no Nordeste é diferentemente de outras regiões. Até porque esses países do Sul, do Sudeste, eles têm uma infraestrutura superior. Então imagine você transportar um aluno, no caso de Picuí, a 40 quilômetros para um distrito. Então isso é um custo altíssimo. E veja bem, então o governo continua, na verdade ele teria que cumprir o que diz a lei do Fundeb, que os estados e municípios que não têm condição de arcar com o piso, a União complementaria. E isso não acontece. Quando há a divulgação de um piso nacional, evidentemente os sindicatos, as representações de classe, todos os professores vão em busca do seu piso nacional. E aí a receita do Fundeb, que isso é uma receita, que é o aluno em sala de aula e o custo do aluno, vem caindo. Por exemplo, concretamente agora para 2016, o Fundeb, a receita de previsão de crescimento é 5%, mas o piso nacional está em 13% de crescimento. Então como é que vai se poder cumprir isso? É esse desequilíbrio que a sociedade precisa tomar conhecimento. Nesse ritmo que vai, se nada for feito, não houver mudança na legislação, qual a sua previsão? A quebradeira de município? Sem sombra de dúvida, sobretudo os menores, porque no caso da nossa Paraíba, nós temos
90% dos municípios que sobrevivem de FPM, não tem uma outra receita própria. E queda sobre queda. E queda sobre queda, diferentemente de João Pessoa, Campina Grande, que tem IPTU, ICMS, é onde tem um maior agrupamento de empregos, de oferta de serviço. Mas eu estou falando de 90% dos municípios abaixo de 20 mil habitantes, que sobrevivem única e exclusivamente de FPM. Então o governo precisa rever esse pacto federativo e eu, pessoalmente, sou um dos brasileiros que acredito, se nós superarmos a crise política, a econômica, com criatividade, há essa possibilidade, essa evasão, porque, para você ter uma ideia, Cleusa, o que é distribuído para todos os municípios brasileiros de FPM é em torno de 7 a 8 bilhões. E nós estamos falando aqui de escândalos de 50 bilhões, de 100 bilhões. Quer dizer, o suficiente para que duplicasse toda a receita dos municípios brasileiros. E aí, veja bem, corrigir os equívocos dos programas federais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Por que é que prioriza os municípios acima de 50 mil habitantes? Quando, na verdade, o déficit habitacional é maior, para evitar o êxodo, tanto rural como urbano, para os grandes centros, seria nas cidades pequenas do interior. Então, os benefícios para os grandes centros são maiores e diferenciados, enquanto que as cidades pequenas sofrem, e aí é muito prático isso. 50 casas no município de Picuí é o equivalente a 5 mil aqui em João Pessoa. A importância social é a mesma, lá também nós estamos entregando gente. Então, o governo precisa corrigir o equívoco dos seus programas.